Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula? Essa semana nós vamos fazer a aula da montagem do relógio de pêndulo. A imagem está aí ao lado. A aula é bem legal. Nós vamos montar e vamos ver esse relógio se movimentar. Então prestem atenção que antes nós vamos para o passo do conectar. Vamos aí comigo. Você já viu um relógio de pêndulo? Nós temos aí três imagens de modelos diferentes de relógio de pêndulo. Hoje em dia não é muito comum a gente ter esse relógio em alguns locais ou nas nossas casas, mas na época dos nossos avós, bisavós, esses relógios eram muito utilizados. Mas hoje em dia ele é encontrado como objeto de herança de família ou de colecionador ou em algum museu, por exemplo. Agora prestem atenção, nem sempre existiu relógio, né? Nem sempre as pessoas conseguiam se localizar no tempo através do relógio. Na época em que o relógio não existia, as pessoas organizavam seus afazeres de acordo com o dia e a noite e as estações do ano. Para medir o tempo, usavam também elementos da natureza, como a luz do sol, água e areia. Eu trouxe aí exemplos de três relógios, chamados de relógios de sol ou relógio solar, relógio de água, também chamada de clepsidra, e o relógio de areia, que é conhecido também como ampulheta. Esse relógio de sol, nós temos aí a primeira imagem, ele é o mais antigo artefato usado para medir o tempo. Eram usados por sumérios, egípcios e chineses na antiguidade. Então, ele se utiliza do sol e essa sombra que a luz solar faz nesse objeto para marcar a hora. Tínhamos também o relógio de água, chamado de clepsidra, que surgiu no Egito, mas foi aperfeiçoado na Grécia Antiga e servia para medir o tempo do discurso dos oradores, geralmente nas assembleias, nas praças, né, nas cidades. E aí nós temos como se fosse dois vasos e a água passava de um vaso para o outro. E esse era o tempo em que a pessoa, por exemplo, podia fazer o seu discurso ou falar em uma praça ou em uma assembleia, por exemplo. E esse aqui que é o mais conhecido, que é o relógio de areia, também chamado de ampulheta. Alguns brinquedos até trazem ampulheta para marcar o tempo. A origem da ampulheta ela é desconhecida, mas acredita-se que tenha surgido na Europa durante a Idade Média. É um objeto que contém areia que passa de um recipiente para o outro. Quando toda a areia passar de cima para baixo, descer, o tempo foi esgotado. Então, esses são exemplos de tipos de relógio para marcar o tempo que era utilizado. A partir do século IX surgiram os principais relógios mecânicos na Europa. Eles eram instalados nas torres das igrejas para avisar os horários das práticas religiosas. Em 1583, o cientista italiano Galileu Galilei, que tem a foto dele aí, percebeu que o balanço regular de um pêndulo poderia ser usado para controlar o tempo de um relógio, porque os relógios mecânicos, às vezes, eles davam problemas, as engrenagens ficavam um pouco duras e aí o relógio ia atrasando, não dava o tempo exato. E se fosse utilizado um pêndulo, ele percebeu que isso seria melhor para controlar o mecanismo do relógio. Mas foi o matemático e astrônomo holandês Christian Huygens que patenteou o primeiro relógio de pêndulo. Apesar de Galileu Galilei ter percebido isso, quem patenteou, quem criou foi Christian. Já que nós conversamos um pouquinho a respeito do relógio de pêndulo. O desafio da nossa aula vai ser construir um relógio de pêndulo que utilize o mecanismo de escape com as peças Lego. Vocês vão observar como ficou a montagem e como esse relógio se movimenta. Então, olhem só, quinto ano, esse é o nosso relógio de pêndulo. Essa é a frente dele. Esse aqui é como se fosse o ponteiro do relógio. E esse aqui é o nosso pêndulo, que está com o pneu aqui.
Essa peça aqui, o lastro, que é a peça que nós temos no nosso kit, que é a peça mais pesada do kit, ele tem um peso dentro, nós vamos colocar aqui atrás do relógio. Nós colocamos aqui e ao adicionar o lastro, vocês vão ver que o relógio ele começa a fazer um movimento. Então isso acontece porque esse mecanismo de escape, que é o lastro com a manivela e o carretel, é chamado de mecanismo de escape. Esse mecanismo de escape com o movimento do pêndulo não permite que o peso desça de uma vez só. O peso desce um pouco de cada vez. Aqui na frente vocês podem observar que enquanto o peso vai descendo, o pêndulo vai balançando e os ponteiros aqui, o ponteiro do relógio, ele vai girando, como se estivesse marcando a hora mesmo. Mostrando agora mais de perto como funciona esse mecanismo. Agora nós alteramos o peso do pêndulo. Observem que agora tem 2 pneus grandes no pêndulo, mas a gente observa que o ritmo do relógio ele não se modifica. Ele não aumenta e nem diminui, ele se mantém o mesmo. Agora, pessoal, eu diminuí o tamanho do pêndulo, tá? Tirei uma viga de 10, ele ficou menor. Observem que quando isso acontece, o ritmo do relógio, ele se modifica, ele fica bem mais rápido. Então, quando a gente diminui o tamanho do pêndulo, o funcionamento do relógio fica mais rápido. Agora, pessoal, eu voltei o relógio como ele era inicialmente, coloquei o tamanho correto do pêndulo. Ele pede para a gente contar quantas oscilações o pêndulo precisa fazer para que esse relógio dê uma volta completa. Talvez não vai dar para a gente contar aqui no vídeo, mas uma oscilação é o seguinte, vou parar aqui para tentar explicar para vocês. Uma oscilação corresponde à ida e à volta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele faz um movimento completo de vai e vem, isso corresponde a uma oscilação. Então eu contei aqui, para que o ponteiro do relógio dê uma volta completa, o pêndulo precisa fazer 100 oscilações, 100 movimentos de vai e vem, 100 oscilações. Percebam que se eu parar o pêndulo, o relógio para. Se eu quiser que o relógio se movimente, eu começo a movimentar o pêndulo. Esse mecanismo aqui está todo ligado. Agora, quinto ano que vocês já viram a montagem do relógio de pêndulo, já viram ele funcionando, chegou a hora de nós respondermos as perguntas da página 5 e da página 6. Prestem atenção aí comigo. Na página 5, nós temos as seguintes perguntas. O peso pendurado na ponta da corda não desce de uma só vez. Por que ele desce devagar? Alterem o peso do pêndulo e observem o ritmo de funcionamento do relógio. Ele se modifica? Se sim, aumentou ou diminuiu? Diminuam agora o comprimento do pêndulo e observem o ritmo de funcionamento do relógio. Ele se modifica? Se sim, o ritmo aumentou ou diminuiu? Página 6. Ele vem falando na página 6 que uma oscilação do pêndulo corresponde ao movimento completo de vai e vem, quando ele vai para a esquerda, depois para a direita, ou vice-versa. Isso dá uma oscilação. Observem o relógio que vocês montaram e respondam as questões. Para que o ponteiro do relógio dê uma volta completa, quantas oscilações o pêndulo precisa fazer? E para o ponteiro dar 2 voltas completas? Se o ponteiro do relógio já deu 10 voltas, quantas oscilações o ponteiro do relógio realizou? Então, vocês farão essas questões essa semana, não deixem de fazer, respondam com bastante atenção. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!